Oi, gente, tudo bem? Tô fazendo aqui meu devocional e eu decidi vir compartilhar com vocês. Eu tava meditando no livro de Mateus, no capítulo 8 e 9. E no capítulo 8 fala sobre a história de um centurião, que ele tinha um servo, que ele era paralítico, e ele estava atormentado. Aqui fala que ele estava violentamente atormentado. E aquele centurião, ele foi até Jesus e ele pediu, né, para que Jesus curasse o servo dele. Ele cria no poder de Jesus. E Jesus disse que ia até a casa dele. Mas ele tinha tanta fé e ele reconhecia a soberania de Jesus, que ele disse para Jesus que ele não era digno de receber Jesus na casa dele. Tamanha a, a soberania, né? E a reverência que aquele homem tinha a Jesus. E ele disse para Jesus que bastava Jesus liberar uma palavra, que o servo dele seria curado. Aqui a gente pode ver o tamanho da fé daquele homem, que ele disse para Jesus que não precisava Jesus ir até a casa dele. Ele acreditava que se Jesus liberasse uma palavra, o homem poderia ser curado. E Jesus se maravilhou com a fé daquele homem. E Jesus disse, e maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Jesus não tinha encontrado alguém com tamanha fé como a fé daquele homem, de acreditar que bastava Jesus liberar uma palavra e o servo dele seria curado. E aí depois, no capítulo 9, tem também a história de uma menina de 12 anos, que ela estava morta, né? Todos estavam já dando ela como morta. E o pai chegou até Jesus e disse que a filha dele faleceu e pediu para que Jesus fosse até a casa dele, para trazer de volta aquela menina à vida. E Jesus foi. E no meio do caminho, Jesus encontrou uma mulher que sofria 12 anos com fluxo de sangue. E aquela mulher, ela tinha tanta fé que ela acreditava que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. E ela fez. Ela conseguiu vencer toda a multidão, conseguiu chegar até Jesus e tocar nas vestes de Jesus. E o toque dela, Jesus sentiu. E Jesus se virou para ela, olhou ela e Jesus disse para ela: "Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou." E imediatamente a mulher ficou curada. É um outro exemplo muito grande de fé também. Aquela mulher, ela acreditava que bastava ela tocar nas vestes de Jesus e ela seria curada. Aquele homem, ele acreditava que uma palavra de Jesus poderia curar o servo dele. E o servo dele foi curado com a palavra que Jesus liberou. Essa mulher, com um toque, que ela tocou nas vestes de Jesus, Jesus curou e salvou ela. E Jesus prosseguiu, porque o objetivo era ir até a casa daquele homem para curar aquela menina, para trazer de volta a vida. E Jesus foi até a casa daquele homem e devolveu a vida àquela criança. Aqui a gente vê exemplos de fé, de que basta ter fé, acreditar no poder de Jesus. E a gente vê que o poder, a autoridade de Jesus é ilimitada e é incondicional. O poder de Jesus não está condicionado a lugares, ao ambiente, um espaço, nem ao tempo. Não está condicionado a nada. Jesus liberou uma palavra e o homem foi curado. Jesus sentiu o toque daquela mulher, a mulher tocou nas vestes dele e ela foi curada. E Jesus foi até aquela casa, tocou naquela menina e ela voltou à vida. Então, a partir do momento que a gente reconhece Jesus e confessa que Jesus é o Filho de Deus, que ele é único e suficiente, Salvador, a partir deste momento a gente declara que o poder, a autoridade, o domínio está em Jesus. Ele nos dá esse poder através do Espírito Santo de Deus, que passa a habitar dentro de nós e que a gente possa guardar sempre isso dentro da gente, desfrutar desse poder que o Senhor nos dá, que é algo tão precioso, e ativar todos os dias a nossa fé